Galera, isso não é um treinamento entre Eu Sou a Lenda 2 finalmente definiu o seu diretor. Will Smith e Michael B. Jordan vão assumir os papéis principais e o início das gravações já está bem perto de acontecer. Dizer que essa novidade é incrível é pouco. Por isso, nos próximos minutos, vamos trocar uma ideia sobre tudo isso passo a passo, começando pelo mais importante. O portal de notícias Collider revelou com exclusividade que a sequência desse clássico pós-apocalíptico de culto vai ser comandada por Steven Caple Jr. E não estamos falando de uma fofoca qualquer de bastidores. Um jornalista do próprio veículo entrevistou o diretor, que confirmou a informação e ainda aproveitou para revelar alguns detalhes. Se você acha que já ouviu o nome de Steven Caple Jr. por aí, não é impressão sua. Ele costuma aparecer bastante nos nossos vídeos sobre Transformers, já que declarou várias vezes que toparia voltar para uma continuação de O Despertar das Feras. Pois é, foi ele mesmo quem dirigiu esse filme, que muita gente não curtiu tanto e continua criticando até os dias de hoje. Em grande parte por causa desse tropeço, a franquia deu uma travada, mas existem alguns poréns nessa história. Parece que o estúdio ficou interferindo o tempo todo no processo de produção, e os executivos queriam apressar ao máximo o crossover com os personagens do G e Joe, insistindo muito para colocá-los no roteiro. O diretor acabou aceitando isso meio contrariado e, em uma entrevista posterior, chegou a dizer que voltaria para uma sequência apenas se pudesse trabalhar sem a presença da outra franquia. Talvez, se tivessem dado mais liberdade criativa para ele, os responsáveis por Transformers não estariam agora implorando para Michael Bay retornar, mas as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Além do mais, Caple Jr. traz no currículo Creed 2, produção na qual ele trabalhou pela primeira vez com Michael B. Jordan. O longa pode até não ser uma obra-prima, mas entrega aquela dose de nostalgia de Rocky IV e funciona muito bem como drama esportivo. Sendo assim, como diretor, Steven Caple é competente, embora não tenha o mesmo peso de Francis Lawrence, o diretor do primeiro filme. Aliás, no início, o próprio Lawrence planejava assumir a direção da sequência, e os informantes da indústria sustentaram essa tese por bastante tempo. Agora, no entanto, a participação dele deve se limitar apenas a funções de consultoria. Os motivos dessa escolha devem ser explicados um pouco mais adiante, mas é bem provável que ele tenha preferido focar no desenvolvimento de Constantine 2, um projeto que também está em andamento. Como a estreia de Eu Sou a Lenda 2 provavelmente só vai acontecer no ano que vem, este é o momento perfeito para assistir novamente ao filme original. De qualquer forma, a confirmação de um diretor já representa um avanço enorme, porque isso costuma acontecer só depois que a base do roteiro é aprovada, o que significa que as linhas principais da história já estão traçadas e que eles estão agora na fase de ajustes e polimento do texto. Vale lembrar que o roteiro da sequência vai ser assinado por Akiva Goldsman, o mesmo escritor do filme original. Na verdade, ele dispensa apresentações, já que escreveu sucessos como o primeiro Eu Sou a Lenda, Uma Mente Brilhante e Constantine. Com isso, ele sabe como ninguém como estruturar narrativas impactantes com personagens marcantes. Ele mesmo confirmou em entrevista que o visual da produção vai se inspirar no jogo The Last of Us, reforçando que a referência é o game e não a série de televisão. De todo modo, visualmente, a obra da HBO é excelente até hoje, mesmo com todas as discussões que cercaram a escolha do elenco. O roteirista fez questão de elogiar o jogo assim que assinou o contrato para a sequência de Eu Sou a Lenda. Ele comentou que achou incrível a maneira como a Naughty Dog retratou uma metrópole totalmente dominada pela natureza e quer apresentar uma Nova York literalmente engolida pela vegetação e pelos animais. Até porque as primeiras informações divulgadas apontavam que a história se passará 20 ou mais anos após os eventos do primeiro longa, ao contrário do cenário desértico e tomado pelo mato do filme original, que se passava apenas 3 anos depois do início da epidemia. Em 20 anos, Nova York poderia facilmente ter se transformado em uma floresta de verdade. E é exatamente essa atmosfera que os criadores pretendem explorar na sequência. Naturalmente, Will Smith está confirmado para reprisar o seu papel. Se você ainda está boiando sobre como ele continua vivo, a explicação é que o estúdio avisou desde o começo que vai adotar o final alternativo como oficial. Esse desfecho só ficou disponível quando o filme saiu nas plataformas digitais, então muita gente nem sabia da existência dele. Na versão exibida nos cinemas, que foi a que a maioria de nós assistiu, a história acabava com o sacrifício heróico de Robert Neville, que entregava a vacina para Anna e seu filho e depois se explodia junto com os infectados. O final alternativo, idealizado originalmente como o único e verdadeiro para o primeiro corte do longa, era bem diferente. Nele, Neville não morria. Ele libertava a moça infectada que usava nos testes, devolvia ela para o macho alfa e ia embora da cidade com a Anna.
Essa conclusão deixava claro que os infectados tinham intelecto e estavam criando laços sociais, o que provava que eles não eram os monstros desalmados que todo mundo achou. Esse rumo combinava muito melhor com o livro original, mas como quase sempre acontece, os intrometidos executivos do estúdio resolveram dar os seus palpites. Após realizarem exibições de teste com diferentes grupos de pesquisa, eles concluíram que o final feliz parecia previsível demais. Na visão deles, a cena tirava o peso dramático do filme e indicava uma continuação de forma escancarada. Por isso decidiram refilmar o encerramento. O mais engraçado é que agora é justamente esse final alternativo que passa a valer como o cânone oficial. Explicar essa mudança para o grande público que sequer ouviu falar do outro final vai ser um baita quebra-cabeça para os produtores. Dá para imaginar que, pelo fato de termos um salto temporal expressivo, os roteiristas simplesmente ignorem as explicações mais profundas e sigam em frente. Para evitar ruídos e confusão, os cinemas podem fazer exibições especiais com a versão corrigida do primeiro filme antes do lançamento. Pensando no prestígio que a obra tem com o público, com certeza muitos fãs iriam assistir, e talvez alguns levassem até os filhos, afinal de contas já se passaram 20 anos. Pela internet, as discussões sobre a participação de Smith, prejudicar ou não o andamento do projeto, estão a todo vapor. Depois daquele episódio marcante do tapa na cerimónia do prémio da Academia, alguns estúdios preferiram manter distância, mas com Eu Sou a Lenda não existe esse clima de polêmica e todos parecem dispostos a dar uma nova chance para o ator. Como já comentamos, Will Smith vai atuar ao lado de Michael B. Jordan, profissional que ganhou muito destaque no setor este ano, principalmente devido à repercussão de seu filme Sinners no prémio da Academia. No começo, os boatos indicavam que ele faria o papel do filho de Robert Neville em uma comunidade humana, o que justificaria o salto de 20 anos na história. Porém, as informações mais recentes dizem que Jordan vai viver um personagem totalmente inédito, o comandante de uma colónia em Connecticut. Com isso, já conseguimos pescar para onde a trama se encaminha, e o roteirista Akiva Goldsman já declarou que a base criativa continuará sendo o livro de Richard Matheson. Mesmo que o autor nunca tenha lançado um segundo volume, o conceito de que a humanidade deixou de ser a espécie dominante ainda não foi explorado por completo no cinema. E a culpa é daquele final que passou nas salas de exibição que falhou em captar o verdadeiro propósito do livro. Eu Sou a Lenda não se resume a um conto simples sobre a sobrevivência de um homem solitário em Nova York. Embora acompanhar esse cenário seja cativante, o significado real está no final da história, que justifica o nome do livro e muda totalmente o rumo das coisas. Aquele encerramento comercial focado na morte heroica de Robert Neville destruiu esse fio condutor. Por outro lado, a versão alternativa que agora virou o padrão se aproximou bem mais do livro, só que apenas um pouco, porque os infectados mostrados na tela continuavam bem diferentes do nível de evolução descrito no papel. Na obra escrita, eles falavam normalmente, tinham uma rotina organizada durante a noite e tentavam até mesmo seduzir Neville, sujeito que, por sinal, bebia bastante e não tinha nada de cientista genial. Pelo que andam comentando nos vazamentos mais recentes, o tom da sequência deve lembrar um pouco o estilo do filme Stakeland. Depois de 2 décadas, os infectados vão ter evoluído a ponto de formar a própria comunidade deles. Talvez algo simples, mas com condutas e regras bem estipuladas. Com as pessoas comuns virando minoria, o dilema principal vai ser se realmente compensa buscar um tratamento para o vírus. Se a maior parte do planeta agora é composta por seres noturnos, por qual razão eles gostariam de alterar essa condição? Esta história vai continuar se passando em Nova York e nos arredores. O estado de Connecticut, onde fica a base do personagem de Jordan, fica a cerca de 2 horas de carro da Grande Maçã. No primeiro longa, a colônia de sobreviventes para onde Anna e seu filho viajavam ficava em Vermont. É uma distância parecida, em torno de 6 horas de deslocamento. Fora isso, vale resgatar o que Goldsman falou sobre The Last of Us, quando se referia justamente a criar essa estética de uma Nova York dominada pelas plantas. Então, dá para cravar que o cenário principal não vai mudar de forma radical, o que faz total sentido dentro do universo da franquia. Na primeira produção, Neville explicava que não saía da cidade porque ela era o marco zero da contaminação, o único local viável para realizar os testes da cura. Mesmo se Robert e Anna tiverem chegado a Vermont, é bem provável que eles precisem pegar o caminho de volta. Como Connecticut fica no meio do trajeto, a reunião deles com o personagem de Jordan fica muito mais fácil.
e considerando que o ator quase nunca interpreta vilões, eles devem seguir viagem juntos. Os motivos exatos para eles irem de encontro ao epicentro do problema ficam a cargo do roteirista, seja por um plano de cura global ou por um objetivo mais particular. De qualquer forma, Eu Sou a Lenda 2 deve mergulhar mais fundo nos dilemas da história original. E quem sabe se desta vez não teremos o desfecho correto, onde Robert Neville percebe que ele se tornou o verdadeiro monstro para esse novo arranjo social. No quesito data da estreia, por enquanto só nos resta especular. Como a equipe de produção principal e os protagonistas já estão definidos, o início dos trabalhos nos estúdios está bem próximo. Mesmo se Akiva Goldsman já estiver com uma versão prévia do roteiro em mãos, vai ser preciso esperar pelo menos 6 meses de revisão, comentários e correções, enquanto o diretor busca possíveis locações e esquematiza as etapas de filmagem. Passado isso, o estúdio deve dar o sinal verde e os produtores começam a arrumar os calendários de todos os envolvidos. Na melhor das hipóteses, as gravações podem começar no final do ano que vem. Se for esse o caso, teremos que adicionar pelo menos mais um ano de pós-produção, já que o longa está sendo planejado como uma superprodução pós-apocalíptica de grande porte. Vai ser necessário um bom tempo para finalizar os efeitos especiais, enquanto, em paralelo, eles dão início à campanha de divulgação. Sob essas condições ideais, Eu Sou a Lenda 2 poderia chegar aos cinemas até o final de 2028. Contudo, projetos assim dificilmente correm de forma tão perfeita. Então, uma estimativa mais pé no chão seria para o ano de 2030. Por enquanto, resta apenas acompanhar as próximas atualizações. Os jornalistas com certeza vão bombardear o elenco e os diretores com perguntas em eventos, e quem sabe alguém acabe soltando alguma informação relevante. Não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês esperam dessa sequência, se acham que Eu Sou a Lenda precisava mesmo de uma segunda parte e se ela vai conseguir repetir o feito do primeiro filme. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê em breve nos próximos vídeos.